Meu Deus. Podcast da Juventude Bereia. Obrigada. Eu não vou cortar esse começo não, tá? Fala, galera. Meu nome é Dja Alves. E eu sou o Thiago Moura. E esse é o Pod Jovem, O podcast da Juventude Bereia. Aí, Ó, cada vez culpada, mais tá culpada ficando desse melhor. bordão. É, mas tá ficando melhor, né? Tá ficando melhor. Legal. A culpada desse bordão de início do Pod Jovem é a Milene. Então, Milene, do episódio 13. Parabéns, você fez um bordão que colou. Já estamos aí no terceiro episódio seguido com esse bordão. Na semana passada a gente recebeu aqui o João Pedro Pinheiro, falando das experiências de vida. E hoje a gente tem dois convidados que vão falar sobre algumas experiências legais também. Mas antes, o Thiago vai dar o nosso recado semanal. Fala aí, Opa. Thiago, qual é o nosso desafio semanal aí? Então, gente, tá sendo muito bom o engajamento de vocês, compartilhando nas suas redes, status, stories. Então, continue compartilhando o episódio, da mesma forma que compartilharam o último. E mesmo que você assista no episódio 1, tá assistindo hoje o episódio 1, compartilha também ele, que provavelmente a mensagem vai alcançar algumas pessoas, as vidas das pessoas, a semente vai ser plantada. Então, compartilhem, usem como um ato profético, um ato evangelístico e compartilhe o episódio para poder esse episódio alcançar mais vidas. E com certeza algo da parte do Senhor vai ser falado aqui. É verdade. O Thiago falou de ouvir os episódios, porque tem uma galera que eu já tô sabendo que tá maratonando os episódios aí, pessoal. E é aquilo que a gente fala, né? Os episódios, né? Os podcasts em geral, não precisam de você parar o seu tempo, o seu dia para ouvir. Você tá ali, ó, lavando uma louça, bota ali o podcast para ouvir. Você tá indo trabalhar de trem, bota ali o seu fone, ouve ali o podcast. Você tá indo, sei lá, para faculdade, fazer alguma coisa, bota no carro. Eu costumo muito fazer isso, porque toda quarta-feira, eu tô falando da minha rotina, não sei se pode, né? Mas toda quarta-feira eu dou aula em Paracambi. E aí, quando eu vou de carro, eu boto podcast e vou ouvindo, porque dá o tempo certinho de chegar em Paracambi. E aí eu ouço os episódios assim, sempre na ida e na volta lá de Paracambi. Tem sido uma bênção aí. Pessoal que vai para Central aí, ó, dá para escutar Gente, dá pra dois ouvir episódios no ainda mínimo. ainda mais que é a empresa que opera os trens, né? Não vamos nem Não falar o ajuda, nome, não vamos nem contribui falar o tanto, a nome. gente não pode falar o nome para não ser processado, mas só tem essa empresa também, né? Então, processaria a gente de qualquer No jeito. Brasil, empresa do Brasil. Essa, Pode ser qualquer essa uma. empresa aí do Brasil que opera Meios de transporte. meios de aí, transporte aí, né? ferro. Então tá difícil, tá complicado. Então dá pra ouvir 2 episódios. Dá, Quem dá. vai até a central, dá pra ouvir 2 Completo, episódios aí completo. completos. Com a ajuda Se do- bobear, dá pra iniciar um terceiro, né? Com a ajuda é terceiro, quarto. É triste falar isso, né, gente? Que horror, né? Se não tiver Porque muito bom eu lembro que o trem, dá uns pra anos ouvir três. atrás, aí, daqui a central era 1 hora e pouquinho, 1h10, né? Agora tem gente que leva 2 horas daqui até a central. Mas a gente fala isso e fala sobre isso aí em outro episódio. A gente tá fazendo a gente fez um mistério sobre os convidados, mas tá no título do episódio, né? Então, Só pra fazer um pra que que a charme, gente só pra fez esse fazer um charme, né? drama. Então estamos aqui com o Guilherme Paixão. Tudo bom, Guilherme? A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, pessoal. Pai do Senhor Jesus. Meio nervoso de falar, mas ao longo do tempo eu vou me soltando para falar. É isso aí. Não, fica tranquilo que daqui a pouquinho o João também falou no episódio passado assim, eu não sei como é que vai ser. Então eu falei, vai bem tranquilo. E a gente gravou o quê? 1 hora e pouca de Foi, episódio, 1 hora né? e Quase 4, 1h10 de episódio, né? 1h04, né? E o Guilherme Paixão, ele é um jovem casado. Sim, graças E a ele Deus. traz por aqui isso. consigo hoje, no episódio de hoje, quem? A sua esposa, Milena Linda, Gabriela. Tudo mais bom, linda da Milena? Bereia. Tudo bem. Tá fazendo dobradinha já no episódio. A Milena já no- veio aqui no episódio, episódio. Foi com quem? Com o Gabriel, né? Foi. Foi o Episódio Gabriel. com o Gabriel. Episódio E 2, eu já acho. tem um episódio para ela voltar a fazer a triplicata, para Jesus. fazer um episódio aí com a Milene e Milena, falando de vidas de gêmeas aí. Gêmeas com Deus. Eu já tenho o título. Gêmeas em com Deus. Cristo. E esqueci o que eu ia falar. A gente tá... As redes. Isso, as redes. Sigam a gente nas redes sociais. Você que está nos acompanhando aí, ouvindo a gente é tudo doido, gente. A gente é, meu Deus, eu ia falar das redes, esqueci. Mas ainda temos aqui, ainda bem que temos aqui o co-host que tá aí, ó, meu braço ligado, direito tá aí, ligado aí né? na O cara unção. não esquece. Então você que está ouvindo a gente, segue lá nas redes sociais, no Instagram, @conectadosbereia. O Facebook é uma rede que tá meio esquecida, gente, mas segue lá também, porque às vezes o post do Instagram vai pro Facebook também. Segue a gente lá na nossa página no Facebook, Conectados Bereia. E segue a gente também nas plataformas de áudio. Você deve estar ouvindo a gente em alguma plataforma aí, YouTube,
Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify, são várias. Tem no Google também, Google Podcast, tem um monte, Amazon. Então segue a gente também na plataforma que você está ouvindo. Vai lá no nosso perfil aí, onde você encontrou esse episódio do podcast, você vai ter um botão lá de seguir. Segue a gente aí nessa plataforma que você está ouvindo, porque você vai ser notificado toda vez que lançar um episódio novo. A gente está lançando os episódios toda terça-feira, mas se por acaso aí alguma rede dessas aí atrasar a entrega do episódio, você é notificado quando recebe. A gente tem uma plataforma que atrasa 24 horas, na semana retrasada atrasou 48 horas para entregar. E não é culpa nossa, é culpa da rede aí mesmo, porque ela faz toda uma análise de episódio, todo um negócio lá de algoritmo lá e acaba atrasando a entrega. Mas tem sido bênção aí, então segue a gente aí nas redes e também nas plataformas para acompanhar aí o lançamento de todo episódio novo. E pode ter uma extraordinária aí também. Vai que tem um extraordinário aí no- 2 episódios aí na Na semana. semana, né? Vai que a gente Ó, lança pode aí ser. uns Então já desafios, fiquem né? ligados. Fica ligado aí, porque tá sendo benção aí. E a galera que tá nos ouvindo aí, acompanhando, tem sido muito abençoada aí. A Vandessa outro dia falando comigo que eles ouvem na obra. Eles estão fazendo obra lá, construindo casa nova. Bota lá o podcast, fica ouvindo a gente. Então um abraço aí pra Vandessa, Davi. Já fiz o convite pro Davi, agora é só ele abrir um espaço na agenda lotada dele aí pra vir aqui com a gente. De obra. O homem é uma máquina. Falar de obra, uma Agenda de máquina, obra trabalha grande. muito. Meu Deus, vocês vão falar sobre isso, né? Então, vamos lá, gente. Como a Milena já veio no episódio anterior, não no anterior, né? Mas em um dos anteriores, já falou um pouquinho sobre a trajetória de vida dela. A gente queria saber um pouquinho do Guilherme aí, um pouquinho da sua história de vida, para depois a gente falar sobre casamento de jovens, como é que é essa vida aí de jovens casados, quais são os desafios. Mas vamos guardar essa parte aí pro final, vamos guardar o melhor, segurar a nossa audiência aí até o final do episódio. E aí, Guilherme, como é que... Fala primeiro aí como é que tá a sua vida, como é que tá a vida secularmente, trabalhando, estudando, fazendo o que da Cara, tô vida? trabalhando muito, muito, muito mesmo. Mas muito feliz com Deus e muito grato com tudo que eu tenho e tudo que Deus me permite fazer, né? E sobre a questão de trajetória cristã, é até engraçado, né? Porque eu tava ouvindo o podcast do Thiago. E ele contou sobre a vida dele, de que ele, uma época, não era da igreja, aí depois recebeu um convite, aí foi, aí parece que os pais não eram cristãos. E o engraçado, assim, a gente sempre vê essa história assim, sim, são histórias boas, histórias lindas, realmente, que às vezes fortificam a nossa fé. Mas aí, de vez em quando, a gente não leva em consideração a história de quem nunca saiu da igreja, que nasceu na igreja e... Só que uma vez eu ouvi o Leonardo falando sobre isso numa das ministrações dele, que ele era muito grato a Deus por ele nunca ter precisado... são todas histórias lindas que Deus tirou era ex-traficante, sei que lá, mas em toda a trajetória da vida dele, Deus estava com ele, e eu lembro, eu penso muito, muito nisso, assim. Na minha vida, eu nasci em berço já cristão. Um pouco antes de eu nascer, meus pais não eram... Meu pai, na verdade, não era cristão, minha mãe já era. Mas depois que veio meu irmão, meu pai começou a frequentar a igreja, até a igreja batista. E a partir daí, ele foi aprendendo, foi seguindo. E quando eu nasci, meu pai e minha mãe já era cristão, já tinha essa mentalidade cristã de casa e tudo mais. E ali eu já fui aprendendo as coisas, sabe? O que tinha que fazer certo, o que não podia fazer, o que Deus achava sobre a gente, o amor de Deus. Sempre, sempre, muita música. Meu pai sempre colocou muita música pra gente ouvir. Templo Soul, Ao Cubo, tudo muito sobre o amor de Jesus e tudo. Então, tipo assim, sempre foi muito presente na minha vida. Jesus desde sempre. Nunca houve Então, um desde momento quando assim. se conhece por gente, Sim, cara, sim. desde pequenininho. Nunca houve um momento que eu falei assim, cara, eu vou sair da igreja. Nunca houve esse momento. É lógico que na trajetória da vida da gente, a gente tem um momento que a gente está um pouquinho mais fraco, mais xuxa, e um momento que a gente está mais ativo, querendo mais. E eu passei por esses momentos, mas eu até brinco assim, que eu me considero muito medroso, cara, porque eu não consigo me imaginar viver sem Cristo, irmão. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se... E é um medo se- bom, então, né? se já tá difícil assim, se a luta é diária, se o leão é por dia,
sem Cristo, com Cristo, imagine sem ele, né? Eu sempre brinco com isso. O zoológico todo. Deus me livre. É Deus me livre verdade. de ficar sem ele. E a minha trajetória cristã foi essa, assim, eu cresci com meus pais, aí depois meus pais seguiram os ministérios dele, meu pai e minha mãe hoje são pastores é, hoje não pastoreiam igrejas, mas eles são consagrados pastor. São pastores, mas não dirigentes Isso de aí, isso igreja. aí. Aí, então eu sempre tive essa visão assim, de meus primeiros pastores foram meus pais. E logo bem novo, eu já não estava mais na igreja dele, já vim pra cá, acho que eu vim pra cá com uns 15 anos. Aham. Mas também já era da Batista também, não era da igreja dos meus pais. Não sei por quê, eu nunca gostei de ficar na igreja dos meus pais. Eu acho que essa pressão de Ser filho filho do de pastor, meu pastor, Deus. essas coisas, eu não gostava não. E aqui aquele lugar que assim, que quando eu vim pra cá eu me senti acolhido, me senti igual e eu não via nada muito diferente. Eu falei, então Aham. vou seguir minha trajetória aqui. E particularmente assim, de trajetória de vida assim, falando de um jeito mais simples, minha vida foi essa assim. Eu sempre segui e nunca consegui me ver longe. Basicamente é isso aí. Benção. Geralmente a gente costuma falar, né, que o pessoal que nasce e cresce no evangelho tem um privilégio, né? Geralmente a gente ouve as pessoas falando isso. Só que, como no seu caso, como no caso do João também, que veio no episódio passado, ele falou sobre um pouco de como que é nascer e crescer num lar cristão, as referências que ele tem nos pais, na tia, e no seu caso também, nos seus pais, de ver eles ali, os primeiros pastores, considerar os primeiros pastores ser justamente os pais, isso daí é uma coisa muito importante. Só que a gente também não vê o outro lado de que tanto tão difícil quanto de quem estava fora e veio para o evangelho, porque nesse caso vocês não sabem como é lá fora. Exatamente. Então, eu acho que é até um pouco mais difícil ainda, porque quem já teve experiências fora, Principalmente na fase da gente agora, e mais ainda na fase da adolescência, adolescência. pô, Né? adolescência, verdade. Na fase da adolescência parece que a gente. Aquela curiosidade. Tá repreendida essa curiosidade. Pô, mas meus é amigos aquela- tudo saindo pra tal lugar, Exatamente, fazendo tal exatamente. coisa. Pô, por que eu não posso fazer? Por quê? E aí você começa a querer colocar porquês e Não cara, conheceu o mundo lá adolescente, fora, Não né? conheceu, então. e muita coisa também que às vezes as pessoas não falam é sobre assim. Eu sempre, quando eu converso principalmente com pessoas que são muito magoadas com alguma coisa que aconteceu na igreja, ou algo do tipo, eu sempre falo a respeito de a igreja, por ser uma comunhão de pessoas, ter pessoas de tudo quanto é tipo. Tem gente que vem para cá na intenção de se curar, de ajudar a curar o próximo. E tem gente que não vem com a intenção boa. É até meio chato falar isso, mas às vezes acontece. Infelizmente acontece. É E- porque tem reunião de pessoas, tem É, gente, exatamente. vem um problema humano junto. E acaba que o que acontece quando a gente tá querendo dizer isso? Que, tipo assim, muitas vezes a gente vê coisas que ao longo de uma vida toda, eu tenho 22 anos, então, querendo ou não, são 22 anos que eu estou na igreja. Então, são 22 anos de histórias, por muitas vezes até meus pais, assim, minha família sofreu por alguma coisa, assim, de coisas, as coisas injustas que às vezes acontecem na vida e, infelizmente, por ser um aglomerado de pessoas, às vezes, de vez em quando acontece nas igrejas também. Aham. E eu obviamente não vou citar nomes, pelo amor de Deus, né? Só que por muito tempo na minha vida, acho que desde antes de vir para Bereia. Não, quando eu vim para Bereia, eu era da igreja dos meus pais. 14 anos, 15 anos da igreja dos meus pais. Uma igreja que meu pai pastoreava lá em Nova Iguaçu. Só que ele não era o pastor principal. Ele tinha pessoal que era acima dele, né? Lá na igreja. E a gente passou algumas dificuldades lá em relação a como a minha família era responsável por algumas coisas e como tinha essa responsabilidade em cima da responsabilidade da minha família. Acho que deu para entender o que eu estou querendo dizer, né? E ali eu vi meu pai e minha mãe sofrendo muito, né? E o que aconteceu? O ministério dos meus pais foi muito agredido naquele lugar. Aham. Eles sofreram muito ali e, assim, é complicado para um adolescente de 14 anos você entender
que aquilo que está acontecendo ali é uma situação carnal, é uma situação que homens que faz, porque a gente tem aquela falsa ilusão de que tudo que acontece na igreja é perfeição. Aham. A igreja de Cristo, sim. A igreja de Mas a instituição igreja, ela... Feita por homens, né? Exatamente, a gente não consegue fazer isso, né? E foi um momento mais complicado da minha vida em relação ao meu ministério, foi ali. Porque depois que meu familiar sofreu isso, meu pai e minha mãe deixou de frequentar a igreja, os dois. Meu irmão também. E você continuou? E eu continuei. E eu vinha pra cá. Aham. E ali eu fiquei quase 5 anos, 6 anos sendo uma única pessoa da minha casa aqui para a igreja. E é muito complicado, porque você acaba sendo eu acho que para quem começa também deve ser assim. Para quem é o primeiro da casa a aceitar Jesus, deve ser a mesma sensação. Porque você vai para casa e ali é um momento que se você fizer alguma coisa errada dentro de casa, as pessoas que não estão seguindo o que você segue, elas vão e... Ué, mas você não é o certo? Você não... Não é o crente? Você não é o crente? Por que você não está fazendo isso? E ali você tem que vigiar 2 vezes. É complicado. Hoje, graças a Deus, meus pais... eu lembro até minha mãe um dia chegou para mim assim, há pouco tempo atrás, me agradeceu. Me agradeceu por eu não ter existido. Falou assim, meu filho, muito obrigado por você não ter existido. Aham. Porque a partir da sua oração, a partir da sua persistência, a gente voltou, entendeu? E o mais engraçado nesse cenário da minha família é que os meus pais, eles, por serem as primeiras pessoas crentes na minha casa, eles não se viam afastados, não. Porque, não estou indo para a igreja, mas eu continuo temente, eu continuo orando a Deus, então eu não estou afastado. Só que só depois, quando eles voltaram verdadeiramente, teve aquele quebrantamento, quando Deus falou para eles que, olha, a vida que vocês estavam vivendo, isso aqui lá, foi um momento que caiu a ficha para eles de como eles estavam. Pô, ali foi um momento complicadíssimo para mim em relação assim, ao meu ministério. Acho que foi um dos momentos mais difíceis para mim aqui, assim, porque, pô, era muito complicado voltar para casa e chegar no domingo em casa, estar meus pais, meu irmão. Mas graças a Deus, foi um momento passado. Hoje meus pais estão cada vez mais fortes Glória a Deus. e é complicado, Glória isso é a Deus. complicado. Eu ia fazer um comentário, mas vou segurar esse comentário. Milena, acho que Milena quase não falou. Você confirma tudo isso, Milena? Confirmo. Porque a esposa vai confirmando, né? Não, mas é brincadeira à parte, só mesmo pra Milena falar alguma coisa. Tudo bom, Milena? Tudo bem, Djan. Tudo bem, Thiago. Tudo bem. E aí? Do nada. Não, mas só pra implicar com a Milena, só pra ela falar alguma coisa, porque daqui a pouco a Milena vai. Tá quieta abalar, demais, tá vai quieta falar demais. sobre aí construíram casa, casaram. Vamos por parte. Só fazer um comentário sobre o que o Guilherme falou agora, sobre liderança, né, serem agredidos, né? E isso é uma triste realidade que acontece muito, e eu falo por experiência própria de estar trabalhando com liderança já há muitos anos, que às vezes as lideranças são agredidas de uma tal maneira que a gente não entende o porquê. Às vezes as lideranças são agredidas assim no pessoal. Às vezes não vão falar sobre o seu trabalho ou sobre alguma coisa que não está agradando ou está desagradando ou que está fazendo bom. Às vezes vão te agredir no pessoal. E são situações que com o tempo a gente vai ficando cascudo, mas são coisas que a gente não entende o porquê acontecerem dentro da igreja. E eu sei que é delicado falar isso, né? Porque de repente o podcast nem era para entrar nesse caminho, nesse rumo. Mas já que a gente falou, vamos falar, Jesus. né? Já que Se eu tá mandando, vai se ter o que senhor tá falar. mandando, né? É muito importante a gente ter com a gente aquela palavra que o João Pedro falou no episódio passado e que vale, a gente precisa exercitar isso, que não é uma frase, uma palavra do mundo secular, é uma coisa que tem que estar dentro da gente enquanto cristão, que é a empatia, se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente não entende o porquê da liderança estar tomando uma atitude, do porquê da liderança ser assim, mas sempre tem um propósito por trás daquilo ali. Se você vê que a liderança está tomando um rumo que não é legal, alguma coisa que não é concernente à palavra de Deus, alguma coisa que não é legal, você tem que chegar na liderança com carinho, porque apesar de tudo, são pessoas. Sim. São pessoas. E eu falo isso assim, com muita dor, assim, não dor de me machucar ainda, mas assim, com dor disso acontecer dentro da igreja. Muitas pessoas chegam nos pastores, nos líderes,
de qualquer jeito e falam de qualquer forma e falam o que pensam, e não é assim, sabe? São seres humanos ali. Eu ouvi uma frase de um pastor, inclusive ele deu uma palestra aqui no final do ano passado ou no começo desse ano, que ele falou uma frase que eu até achei pesada, mas é uma realidade. Pastor não é caçamba de lixo para você depositar o seu lixo lá. E isso vale para liderança, né? Às vezes as pessoas chegam assim blá, 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 e falam um monte de coisa. E não é assim, isso machuca muito. E falo por experiência própria, porque às vezes a gente ouve uns negócios assim que fala, peraí, Não tinha vamos com necessidade. calma, Essa, não tinha essa necessidade. situação de liderança é complicada mesmo. Eu lembro, eu tenho memória dos meus pais, eles, quando estava acontecendo o que aconteceu, eu lembro do meu pai também receber aquelas coisas, igual você falou assim, que às vezes as pessoas trazem problemas para os seus pastores. Essa é a figura mesmo, o pastor está ali para isso, para Aham. poder conversar, para ser o anjo da igreja. Não, não tem nada de errado nisso. Só que realmente são coisas que, tipo assim, requer uma mentalidade tão grande de quem tá à frente, que eu lembro que às vezes as pessoas chegavam contando coisas pro meu pai e minha mãe chorando pelas dores das pessoas que, tipo assim, não era parente, não era irmão, não era nada. Eram membros e orando, assim, já ouvi oração dos meus pais em relação aos seus pastoreados. Aham. E quando você tem essa situação aí que você tem que orar pelas pessoas que você é líder e você está sofrendo com as pessoas que, no caso, te lideram, é complicado demais. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. É muito Eu difícil. acho que isso é um negócio que hoje não, porque a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai ficando cauterizado, né? Mas isso um Mais tempo cascudo, atrás era né? um negócio que me balançava um pouco. E é aquilo, né? Tem algumas coisas que se você não vigiar, se você não tiver ali firmado mesmo no Espírito Santo, filho, você acaba caindo, acaba desanimando. Às vezes você não entende o porquê que o pastor te deixou de banco. Sim. Às vezes você não entende por que que o líder te chamou a atenção em certa situação. Mas tudo tem, tudo é, se você tá no papel de liderado, você tem que entender que existe uma autoridade que vai, poxa, eu tenho que dar ouvido, pelo menos eu posso não exercer aquilo dali, eu posso não fazer. Mas pelo menos eu tenho que escutar e entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. Porque se você retalhar, chegar para ele e falar, eu tenho intimidade com o Djan é meu líder. Aí eu começo a falar um monte de coisa pro Djan, mas na mente do Djan, poxa, eu achei que eu tava fazendo certo. E ele tá falando isso como se eu estivesse fazendo tudo errado. Entendeu? Então a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter essa consideração, porque senão nós mesmos podemos cair, nós mesmos podemos desanimar, entendeu? É É verdade. complicado. Guilherme, ele toca, né, instrumentos. E como é que foi esse desenvolvimento de ministério de música, de louvor na sua vida? Como é que você começou a tocar? Cara, Como é que isso nasceu na sua vida? nasci na minha vida, foi como eu falei no começo, desde sempre, 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 sempre. Assim, logicamente, eu tô falando que eu toco desde sempre, mas desde sempre a música, o Foi meu presente ministério na de sua louvor é vida? presente. Meus pais, eles cantam, meu pai toca também, então assim, já tem a influência, foi como eu falei, eu ouvi muita música gospel, música boa, Aham. e desde criança, e minha primeira conectividade com o instrumento foi justamente na Batista. Foi na Na Batista, Igreja Batista. quando eu era na Batista na Nova Esperança. Lá eles tinham um projeto muito bom de ensinar o pessoal e na época a gente queria fazer a nossa banda adolescente lá da Batista. Aham. Aí eu tinha acabado, eu acho que tinha 12 anos, 13 anos no máximo. Aí tinha o baterista, quem era o baterista? Juan era o baterista, Juan. Juan Ribeiro Juan tá baterista. convidado, vou Juan chamar tá o Juan com- pro episódio, hein? o Juan Pra um episódio. baterista, a Jenny era guitarrista, olha só. Meu Jenny Deus! guitarrista. Eu tinha um pessoal que tocava violão, não lembro quem era. Aí tocar baixo, só que a gente não sabia nada, nada, nada. Aí tinha esse projeto e tinha um rapaz lá o rapaz manobrava em tudo, tocava tudo quanto é tipo de instrumento. E aí ele ensinava o básicozinho pra gente lá, as notas, e aí você vai. Aí era toda semana, acho que era quinta-feira à noite, umas coisas assim. Toda semana a gente ia pra lá. Aí na época eu queria tocar baixo, né? Sempre gostei de baixo. Eu tinha que aprender primeiro violão. Ele falou: "Não, você vai tocar baixo, eu tenho que aprender violão." Aí me ensinaram, eu fui estudar violão.
Aí ali eu comecei e a gente sabia uma música. A gente sabia uma música a semana toda. A gente sabia uma música. Aí na outra semana eu estudava música, aprendia a música. Não era como se a gente estivesse ensaiando, não. A gente aprendia as notas da música e aí tocava a música no dia lá, uma oportunidade, e aí a gente ia. O Juan horrível, eu horrível. Aí Faz parte do mas faz começo, parte né? do processo. Era muito. Começando assim. Essa época foi muito boa. Aí depois que eu peguei o básico mesmo na Batista, eu fui pra igreja dos meus pais, lá na Iguaçu. Aí lá não tinha ninguém para tocar violão, tinha violão parado. E aí eu comecei a tocar violão lá. Aí eu fiquei lá tocando lá um ano e pouquinho. Acho que tem mais que isso lá. E depois eu vim pra cá pra Bereia. Aí quando eu cheguei aqui na Bereia também o cenário era parecido com esse cenário que eu falei da Batista. Todo mundo fazia só o Basicão. básico, o básico. Porque a época que você chegou, tava iniciando o Tabernáculo Team. Isso aí, bem no 2016, por aí, né? É. 16, 17. Tava iniciando o Tabernáculo Team, porque era departamento dos adolescentes, era grupo dos adolescentes, Sim. que era junto com os jovens. Aí depois começou a crescer, os dois grupos começaram a crescer, separou em dois departamentos. E aí o departamento dos adolescentes virou Tabernáculo Team com culto todo domingo. Todo domingo foi. E a gente precisava de adolescente para tocar e foi chegando. Chegou o Guilherme, chegou o Rogério, chegou a Bia. Bia Azevedo, chegou quem mais? Juan. Juan. Foi chegando essa galera. Na verdade, esses quatro foram equipe fixa durante muitos anos. Muitos né? anos, né? E aí no começo era terrível, Puxa né? Meu Deus do vida, céu. meu Deus do céu. A gente Esse- cantando uma música e eles tocando outra. Não, o Rogério hoje manobra, mas o Rogério, meu Deus do céu. O Rogério tem uma história do Rogério. Jesus A gente Cristo. cantando um hino, ele tocando Outro hino, outro hino. Nitidamente outro hino. E ele tocando lá amarradão. Hoje, irmão, sai da frente, o moleque Gente, toca muito. Não, hoje- Era o Mas a Senhor gente que tava passou boca de mandando boas, os hein? acordes, era o Senhor que tava não, e mandando. assim, Não, a cabeça baixada, né, Dijan? A cabeça baixada. Baixava a cabeça pra não olhar pro ministro. Era. Cara, e são histórias, cara, são histórias. Se a gente pegar, a gente tinha que pegar um episódio pra falar só do Tabernáculo Team, trazer essa galera das antigas do isso Tabernáculo é muito Team, a bom. galera raiz do Tabernáculo que montava e desmontava, porque Isso aí que eu Thiago, ia falar isso agora. Thiago, você não tem Tudo, noção, tudo que Thiago. tá aqui, tudo que a pessoa não tá vendo. A gente tá no estúdio da Bereia, vulgo Tabernáculo Team, a gente tá gravando dentro do Tabernáculo Team hoje, porque tá tendo um ensaio lá dentro do templo. Sim. E esse Tabernáculo Team de hoje é um tabernáculo fixo, é um espaço fixo. Quando iniciou o Tabernáculo Team, era lá no anexo lá em cima, Lá em cima. tinha que montar e desmontar todo domingo. dia. Todo domingo a gente tinha que montar Cadeira, tudo, cadeira, mesa. limpar, lavar, porque tem uma parte que é aberta, não sei como é que tá agora porque tá em reforma, mas tinha uma parte que era aberta, então entrava muita poeira dos carros passando e tinha que montar toda a estrutura de som, luzes, cadeira, passar pano. E no final do culto, domingo à noite, tinha que desmontar tudo. Caramba. Então, assim, a gente viveu uma experiência de tabernáculo a lá. Naquele tabernáculo mesmo. Tabernáculo raiz mesmo, de montar e desmontar. E assim, a gente viveu muita. Cara, eu acho que quando a gente para analisar da minha trajetória dentro da Bereia, óbvio, dentro da juventude vivi experiências também que se eu parar aqui para contar dá um livro também, né? Sim. Mas eu acho que dentro do Tabernáculo Team foram experiências que eu vivi, cara, que marcaram minha vida pra sempre. Pra sempre. A gente teve cara. muita. A gente, graças a Deus. Experiências que a gente. E a gente tem aqui, ó, Guilherme e Milena, que vieram do Tabernáculo Team, inclusive se conheceram, acho que se conheceram no Tabernáculo. É, né? a gente- Conhecemos o tabernáculo. A gente vai chegar, a gente vai Conhecemos o chegar. tabernáculo. Mas chegando, adolescente tá não namora. hein? Adolescente não namora, exatamente. Adolescente só estuda, mas eles se conheceram, trocaram olhares. Isso aí. Apenas no isso. tabernáculo. E assim, a gente tem muita, cara, muita história, né? Fora histórias também, fora das reuniões que a gente fazia de maneira informal e Deus fazia coisas sobrenaturais, mas vamos por partes. Vamos por Sim, partes, sim. né? Então você veio pra cá pro Bereia, começou a tocar ali no Tabernáculo Team. E aí, vamos falar então agora do nosso tema? Do casamento da entrar. juventude? Milena tá aqui até agora, falou poucas coisas, só risos. É. Então vamos começar pela Milena então, pode ser? Pode ser. Isso aí. Milena, como que você conheceu o Guilherme? Como que eu conheci o Guilherme? Como que você conheceu o Guilherme? Foi aqui no Tabernáculo. O que aconteceu? Foi não. Foi Foi aqui no culto jovem. foi no culto jovem, mas eu via mais ele aqui no Tabernáculo. É o que acontece. Um dia me convidaram pra vir no último dia de congresso dos jovens, que era aquela da bússola. Não lembro agora o...
2017. É, o caminho que... Gente, o tema era gigante. É, Inclusive, eu não sei o louvado tema. seja o Eu Senhor sei que era uma pela bússola. galera que está dando temas menores agora, porque Raízes, O tema era o Raízes. versículo. O tema era o versículo. raízes, atraídos, tudo, nada, né? Agora, o tema desse ano foi: Tu me mostras o caminho que me leva à vida. Isso aí. Caramba. E aqui, ó, circular na E assim, o camisa. tema era Caraca. escrito na. Até hoje. Isso aí, um Ah, eu versículo estou sabendo todo. dessa informação hoje, porque eu não sabia o Tu me nome do mostras tema. o caminho Eu sei que me era- leva à vida. Esse era eu o nome sabia que do a tema. conferência era da bússola. Eu ficava... É, Que Tinha virou, a bússola. que virou pra gente, assim, o Congresso da Bússola. É, Porque referência, como referência. o tema era uma Congresso da bússola, Bússola. né? A gente falou Congresso da Bússola. Eu vim nesse dia aqui na Bereia pela primeira vez. E aí eu vim, né? Conheci algumas pessoas, eu já conhecia algumas. A minha irmã já frequentava aqui a igreja, já tinha aceitado Jesus. E eu, tipo, só ficava em casa dormindo aos domingos. Então, nem aí, não querendo nada com Jesus. E aí, né, chegando aqui, eu descobri que tinha o Tabernáculo Tim todos os domingos. E eu lembro que a minha irmã ficava no Ministério da Mídia. Aí, da primeira vez que eu vim e já fiquei com ela lá atrás, porque eu fiquei com muita vergonha de sentar aqui sozinha, dentro daqui do templo, né? E fiquei lá atrás com ela. E aí, quem estava de obreiro? Eu. Luiz Guilherme. Coraçõezinhos nos olhos. Não, não. Ele sim. Entregou. Eita, gente, a gente do nada vai ter uma DR no episódio. Mas eu só vim pra igreja, tipo, tá, é um local muito legal. Eu, Isso tipo, foi 2017, né? O final de Congresso da Bússola foi 2017, final é. de 2017. É, e aí eu lembro que eu fiquei... O vim pra Tabernáculo cá. Tim já era nesse espaço? Já era aqui. Já era aqui aqui, já. né? Já era Quando ela aqui chegou, embaixo. já estava aqui. Eu nunca peguei o tabernáculo tinha ali em cima. Meu Deus, era luta, hein? Só eu vi uma vez no culto acústico, que foi lá em cima. Uhum. Aí eu vim e já tava aqui embaixo, na verdade, vocês só mudaram lá pra cima. É, porque foi esse culto acústico dos adolescentes, a gente foi vendo a quantidade de pessoas que os adolescentes tinham convidados, não ia caber aqui. A gente fez lá em cima, eu lembro que a Suzane, né, líder dos adolescentes, falou assim, Jean, conta quantas pessoas tem. Foi muito legal. Aí eu fui contando, eu falei assim, não é possível. Sabe quantos adolescentes, só tinha adolescente, e a liderança, né? Ao todo tinham 110 pessoas. Que isso? Ficou muito Tudo naquele cheio. espacinho ali. Não tinha nem como você andar. Quem chegou e sentou e não tinha nem como levantar, porque tinha muita gente, muito adolescente. Muito Era adolescente. muito legal. Cara, é muito legal o tabernáculo. Foi muito difícil sair do tabernáculo Tim. É. Nossa, Realmente. foi muito difícil, porque era diferente aqui, parecia que era uma outra igreja a gente se entendia, a gente dançava, a gente fazia as coisas. na era Eu acho Na que mais linguagem, pela né? gente fazer as coisas, assim, todo mundo já tinha seu papel, a gente... Eu acho que Tinha o sua que pega função. muito é isso também, né? Porque os adolescentes é que trabalhavam. Sim. Eles eram A os gente obreiros, eles que limpava. limpavam, eles que organizavam, eles que operavam som, eles que ministravam louvor. Então isso aí, né, é marcante, né? Isso marca. Sim. E você, Guilherme, como que você conheceu Milena? Foi a mesma coisa. Não, mas a gente quer a sua versão, né? O medo de falar errado. o Ah, medo de falar- Jesus Cristo. É o medo dele errar a data, falar errado. Então é a mesma história. É a mesma história. Ela chegou e ela passou. E aí, Sentou como é que ali. foi o processo aí de se conhecer, Ele começar um viu, namoro? Era muito linda, entendeu? E aí... Você que está nos ouvindo, ela jogou o cabelo, inclusive. Enfim, foi o que a gente virou muito amigo. Foi É. isso. A gente ficou... A gente não. Eu, na verdade, não tinha vontade de namorar, não queria namorar. Eu achava que. E era mesmo, né? Eu era muito nova, não queria realmente, tipo assim, nenhuma coisa romântica com ninguém. Então, aparecia alguém assim, querendo namorar comigo, querendo, sei lá, alguma coisa. Eu falava, não, pelo amor de Deus, não quero. E o Guilherme, ele se mostrou uma pessoa muito amiga pra mim. Ele era. Pra mim, ele só era muito meu amigo. Então, era. Pra mim também, você era só muito minha amiga. Não, eu e o Thiago, a gente tá aqui. A gente é. Prossiga, vai. E nessa época, foi de 2017 para 2018, eu passei por muita coisa na minha vida. Foi muito complicado, foi um ano muito difícil para mim. E coisas que, tipo assim, Guilherme passava a madrugada toda comigo orando, de verdade. E naquela época, sem pretensão de querer namorar, sabe?
Mas ele era uma pessoa pra mim que era muito importante, que eu não conseguia ficar um dia sem conversar com ele, sem falar com ele. Enfim. Segredo tá aí, Zé, oração, ó. Segredo tá na oração, tá vendo? Chamou pra orar de madrugada. Esquece. Tu já tudo meu plano já era, tudo meu plano já. Falei, se eu orar com ela, já era. Esquece. E depois de um tempo, depois de quase um ano, que a quase um gente, ano. sendo amigo, só que a gente foi e foi um pouco antes de eu fazer 18 anos. Então a gente não namorou. Menos de um mês, né? A gente foi 18 anos. Foi um pouquinho antes de fazer 18 anos e a gente começou a ficar. Mas eu ainda não. Crente não fica, tá, gente? Só pra deixar claro. É ficar amigavelmente junto. Ficar mente junto, Amigavelmente do lado, junto. conversando. Ficar Sair pra junto fazer um conversando. lanche depois do culto. Ficar ué. junto conversando. Isso aí, fica junto. Foi isso que a gente fez, né? Então vocês começaram a namorar. A namorar. Não, mas isso já tinha 18 anos já. Não, 18 namorar é isso aí. A gente começou a namorar com 18 anos, Foi quando eu conversei com o pai E dela. você tinha quantos anos? 18. 18. Ah, vocês têm a mesma idade. É, a Milena é 10 dias mais nova que eu só, né? É. 10 dias. Ele faz aniversário dia 23 de outubro e eu faço dia 2 de novembro. Aí a gente começou a namorar no final do ano. E aí foi. E aí a gente começou a namorar. E aí foi quanto tempo de namoro? A gente começou a namorar no final de 2018. Vocês são do ano 2000? Sim. Gente, então a contagem de vocês é muito fácil. Fácil. Com 2020, a gente tem 20 anos. 20 anos. Pra mim, gente, todo um cálculo eu tenho que abrir a calculadora ali pra calcular. Subtrair, dá. E a gente noivou no ano passado, É, 2022. 2022. Então foram 19, 20, 21, 22. Então foram 4 anos. 4 anos 4 anos. namorando. Mas a gente, desde o começo, a gente já tinha pretensão, né? Que eu acho que é o normal de você ter uma vida cristã, você começar a namorar já com a pretensão de ter uma vida com aquela pessoa. Claro que você vai, né? O namoro serve pra você ver se ela E é bom combina mesmo. com o que você quer pra sua vida. Pra conhecer, Mas desde o começo a gente já tinha a pretensão de casar. E aí ele estudava muito, né, pra passar na prova. E eu também estudava para poder conseguir minha faculdade, enfim. E aí no ano que ele foi para lá, né, em 2021, para Marinha. Aí ficou lá um ano, que foi horrível, Muito ruim, meu Deus do céu. sofrido demais, porque a gente ficou 10 meses. 10 meses sem se ver. Meu 10 Deus. meses direto. Não, 8 direto. 8 meses direto sem se ver, Direto, mas só. ao todo ele ficou lá 10 meses. Porque ele voltou no final do ano. Ele foi no comecinho do ano e voltou no final do ano para as festas de fim de ano. E aí, né, passou o ano de 2021, 2022 ele se formou e ele me pediu em casamento. Que No dia da lindo. formatura Algumas dele. coisas eu já sei, porque Foi na eu sou... formatura? Foi na formatura dele. Algumas Mãe. coisas Foi eu muito já lindo, sei, olha só a porque foto. eu sou o padrinho de casamento Ele é dele. tão É, isso aí. romântico. Algumas coisas eu já sei. Mas tem Mas- que fingir. Ah, que bonitinho. E foi em qual estado que você tava, Guilherme? Cara, tava em Pernambuco, cara. Meu Deus, longe pra Se a caramba. gente estivesse na Europa, era outro país. Outro país, que é muito longe, mano. Se você colocar no mapa assim, tu vê, cara, a extensão É do longe. Brasil, tu fala, Rio de Janeiro tá aqui, É longe, Pernambuco É tá longe, lá. porque é longe. É longe pra caramba. Longe pra caramba. E- aí voltou, a formatura foi aqui. Não, foi lá. Você foi pra lá, né? Você foi pra lá. Foi a Milena, meu pai, minha mãe e minha avó. Isso. Aí foram pra lá. Então foi pedida em casamento em outro estado. Em outro estado. Sim, Tirou muito legal. onda. Rio Abessa. Milena Rio Abessa, eu Não vi o vídeo e esperava. falei, meu Deus, a Milena rindo da Abessa ali. Eu não esperava toda sem nada. graça. Eu não sei reagir, cara. Eu sou uma péssima pessoa. Todo mundo falando, nossa, você não chorou? Eu falei, não, eu choro de tristeza. Eu tava feliz, tava rindo. Faz Entendeu? sentido. Foi surpresa. Ela sabia Eu não sabia de nada. Ela nada, sabia que eu ia nada. pedir ela em casamento. Porque, na verdade, eu já tinha não pedido ela em sabia, casamento. não Eu sabia. já tinha pedido em casamento. Só que a gente tava, tipo, saiu, aí a gente tava no momento romântico. Eu falei, você quer casar comigo? Eu falei assim com ela. Ela falou, quero. Só que ela falou assim, não Mas não foi um valeu. pedido formal, não É, valeu isso aí, pedir eu não quero- aliança. Eu quero um pedido aliança. formal. Eu quero um pedido formal. Eu falei, tá bom, então vou ver que eu vou fazer isso aí. Aí, isso Não, aí já ele era meu falava, plano.
não, eu já te pedi em casamento. É, isso aí. Aí eu ficava, poxa, mas eu queria muito o anel, né? Aí ele, não, mas já te pedi em casamento, que não sei o que, valeu. Aí, tipo assim, ele quebrava todas as minhas É, expectativas. isso aí. Você tudo plano, tudo Era plano. tudo um plano pra se fazer um flash mob. Isso aí. Já pensou? Aí, Daqui a pouco todo mundo na formatura ia começar a Todo mundo dançar. dançando. ah, cara, Quer casar comigo? eu vou te falar, quase que me bateram lá no quartel, porque como eu tinha namorado aqui no Rio de Janeiro, tinha outros militares também que tinham namorado no Rio de Janeiro. Só que eu falei, pra eles, mano, vou pedir minha namorada em noivado, eu quero casar com ela. Faz isso comigo não, cara, pelo amor de Deus. Vai Como dar é que você ideia, fazer? cara, Vai vai dar dar ideia. ideia. Isso aqui, ela foi, se você não quer casar, o problema é de vocês. Você é muito novo. Eu falei, mano, antes de conhecer a Milena, eu sempre quis casar. Eu falei isso, às vezes a pessoa Aham. não acredita. Eu sempre tive o sonho de casar. Eu sou um homem que sempre tive o sonho de casar. Eu tenho exemplo dos meus pais, mas assim, eu tenho outros exemplos mais fortes de casamento que pra mim, cara, top demais. Que é o meu tio Júnior, minha tia Márcia, se ela estiver até assistindo, até mandar presente pra existir. Que são pessoas que, tipo assim, o exemplo de casamento e eu fui criado assim muito na casa deles assim e esse é até o exemplo, isso é até o bonito do exemplo quando você é criança, de você ver o amor de um homem com a mulher, você vê o casamento, o cuidado, o carinho, cara, isso era muito lindo para mim. E assim fala, cara, eu quero casar e um dia eu vou casar e vou ter uma esposa linda que cuida de mim, que eu vou cuidar dela e é isso para sempre. Eu sempre quis ver essas coisas. Quando eu conheci a Milena não queria casar. Né? Entenda, a Milena não é que ela queria viver a vida de solteira, não, é porque ela tinha uma visão. Se que você quiser falar, é até melhor, né? Eu tinha uma visão ruim de casamento. Pra mim, tipo, casamento não era nada. Era. Eu não entendi a importância de casar pra você dividir. Eu tinha só, assim, exemplos ruins na minha vida de casamento. Então eu não queria casar. Eu achava que a mulher casar, pra mim, na minha cabeça ali de adolescente, era assinar tudo, assim, prisão, Uma entendeu? prisão. E eu não quero dizer nem que de viver a vida de solteira, ficando com as pessoas, porque eu nunca gostei disso. Mas de, tipo, viver aprisionada mesmo, né? Porque eu sempre tive esse pensamento, nossa, ai, a mulher tem que ser. Não que não deva ser submissa, mas, tipo, ser mesmo capacho. É uma submissão, é uma ideia errada de submissão. É, uma a ideia definição, isso. justamente. Então eu tinha esse pensamento de que eu não servia pra casar, porque eu não queria estar De nesse repente, papel de por coisas capacho, que né? viu, de repente, Sabe? né? Viu, Isso. vivenciou. E é nesse ponto que eu queria tocar com vocês também, porque é uma responsabilidade muito grande que vocês têm agora, indiretamente, né? Porque, querendo ou não, a nossa vida serve de exemplo para outras pessoas, em muitas áreas. E aí, em relação ao casamento também, mesmo que vocês não percebam, acaba influenciando outras pessoas, né? E assim, eu glorifico muito a Deus porque vocês têm sido referência positiva nesse sentido, sabe? De influenciar positivamente outros jovens também a casarem, outras pessoas, os adolescentes também, né? A futuramente namorarem, casarem. Tudo nos conforme, né? Vocês são duas pessoas que eu acompanhei a trajetória, sou padrinho de casamento de vocês. Muito obrigado Padrinho por essa maravilhoso. honra. E Não fala acompanhei, melhor não, senão dá problema. acompanhei, são vários padrinhos, não fala, não, senão vai Sem esquecer de um competição, já sem era. Tem competição. competição. Mas acompanhei a trajetória de vocês desde o começo, né? E vi o quanto vocês são decididos no que querem e dedicados também, né? Isso não isenta de luta, não isenta de problema, nada Não disso, isenta mas não mesmo. isenta mesmo, né? Jesus. Mas o quanto vocês sempre foram focados, assim, sempre muito decididos. E o que mais me chama a atenção é serem focados e decididos no Senhor. Porque tem muita gente que é muito focada para muita coisa, às vezes coisas erradas, né? Vocês sempre, assim, muito retilíneos dentro da casa do Senhor, na presença de Deus, e assim, é um privilégio mesmo ver vocês hoje É uma coisa que a galgando gente coisas na vida. É uma coisa que a gente sempre orava também, quando a gente decidiu que queria ter realmente um relacionamento sério. E a gente sempre, nas nossas orações, a gente sempre chamava o Senhor para ser a terceira pessoa do nosso relacionamento, sabe? A gente não sair dos caminhos do Senhor. E uma coisa que a gente ora até hoje é para nunca sair da presença do Senhor, dele nunca fazer parte do nosso casamento, sabe? Porque foi, graças a Deus, do Senhor que nos uniu, porque a gente, sabe, realmente
eu vejo o nosso casamento como o Senhor ter unido um propósito, sabe? Porque foi muito lindo a forma que o nosso relacionamento foi construído, sabe? Eu tinha o pensamento no começo de que eu não queria casar, mas o Senhor me mostrou. Ele me deu uma pessoa que quebrou todas essas coisas, que Ele se sentindo, ele se sentindo. ele quebrou todas essas coisas de uma forma muito, muito boa, sabe? Porque apesar de eu ver ainda em outros relacionamentos, assim, eu não fico também observando todo mundo, mas eu vejo que ainda existem casamentos que vão, assim, empurram com a barriga, vão fazer assim, sabe? Eu não queria fazer dessa maneira. E o Guilherme mostrou isso, sabe? De que no casamento existem duas pessoas que se cuidam, que não é assim, não é ruim, entende? É isso. E é interessante que vê o poder do exemplo, né? Que é dois exemplos paralelos e o dele, no caso dele, ele cresceu vendo casais estruturados, casais felizes, que realmente mostravam que valia a pena você Sim. se relacionar, ter um relacionamento, construir uma amizade, casar, namorar, casar e etc. E no caso dela, não teve experiências boas, sempre viu de uma forma mais negativa. Então, a importância do exemplo. E hoje, como o Jean falou, vocês são exemplos para outros casais que estão namorando, que querem casar, ou até para os futuros filhos, entendeu? É o exemplo que você vai dar para os sobrinhos. Como você mesmo falou, você tinha um exemplo de um casal que era seus tios. É. Vocês podem ser o exemplo para os sobrinhos, para os primos. Então, o exemplo é uma coisa muito importante verdade. nessa trajetória, né? E além disso que você falou, tem muito a questão, algo muito importante também, que foi a escolha de vocês. E principalmente da Milena, de escolher não se apegar a coisas ruins que viu, né, que presenciou, e se apegar aos bons exemplos que o Guilherme trouxe, né, com ele. Eu acho isso muito interessante. E aí vocês namoraram por 4 anos. Quais foram os desafios, gente, do namoro aí 4 anos em relação a ser cristão, namorar, manter santidade? Quais foram os desafios desse período de 4 anos que vocês enfrentaram aí? Caraca, tem muitos. Tem. É, assim, teve a distância também. O problema da distância foi muito difícil. Mas a gente sempre foi uma pessoa. Somos duas pessoas sempre, assim, decidiram conversar sobre todas as coisas. Então a gente não. Eu sou uma pessoa muito difícil de ter ciúme e ele também não é muito ciumento, Eu sou um né? pouquinho. Ele é um Mas, pouquinho. mas dificilmente tem É. motivos. Então, Então a gente sempre tentava conversar sobre tudo, inclusive sobre essas outras coisas, sabe? Sempre deixa claro que um pro outro, que às vezes a gente vai. Tem sempre um momento na nossa vida que a gente tá meio fraco, que a gente vai ver assim. Então a gente tem que sempre lembrar para nós mesmos e para outra pessoa que a gente tem um propósito. Olha só, ó, não tem como fazer essa, não tem como, esse aqui é o meu limite, não tem como passar porque a gente tem um propósito e a gente vai continuar seguindo ele. Então, vamos não ultrapassar esse limite. Aham. Então, vamos continuar. E sobre as outras questões também, de distância, olha, dia tal, vou estar em casa, vamos conversar. Se não der, por favor, não cara, isso era saia. muito complicado. Porque eu não estava simplesmente num lugar distante. Eu estava num curso de formação, tipo, militar. Então, Aham. eu não tinha tempo. Até quando era o final de semana, eu estava de serviço. E ali, pior que quando eu foi momentos de pandemia. Depois da pandemia. Eu fui no ano 2021, né? Isso. A pandemia foi em 2020. Então, foi a primeira turma pós-pandemia. E ali a gente ficou pelo menos uns 3 meses sem praticamente comunicação nenhuma com a família. A gente tinha 10 minutos por dia para poder falar. Aham. E ali era 10 minutos por dia que eu sempre fazia assim. Primeiro dava um toque para Milena, pra ela ver, porque ela é mais difícil de atender. E aí eu ligava para minha mãe. Aí eu ficava ali 5 minutos conversando com a minha mãe, essa aqui, mãe, isso aqui. E batia os 5 minutos, eu ligava para ela. Aí tu lembra como foi a primeira vez que eu te liguei? Ele me ligou depois de Sim. um mês. 2 meses, meu bem. Foi 2 meses. 2 meses. 60 dias. 2 meses que eu não tinha falado nada com ele. Aí
quando ele me ligou, eu acho que ele achou que eu nem ia atender, né? Aí, mas eu vi no primeiro toque, eu vi coisa dele, eu falei, cara, eu não acreditei. Aí eu liguei, eu atendi, eu chorei a beça, eu falei, cara, eu não acredito, meu Deus. Porque, como eu falei, eu falava com ele todos os dias, todos os dias. Cara, foi muito A complicado. gente conversava. Quando ele foi pra lá, a gente não conseguia conversar. Nem um pouco. E, tipo assim, e foi pouquíssimo tempo, acho que foi só 15 minutos. E não tinha como é que De conta? 15, 10, era 10 minutos. Da primeira vez que você ligou? Ah, não, a primeira vez foi 15. Foi 15 minutos. Primeiro e, tipo dia. assim, como é que conta os seus últimos 2 meses? Meu Deus. Aí, Não falamos nada, só falamos te amo, É. saudade. Acabou não contando nada, né? não contamos nada. E eu fico pensando no desafio porque, assim, o princípio de todo e qualquer relacionamento é esse contato, né? E como é que perde o contato, assim, não por querer, né? Mas por uma necessidade Propósito, ali da formação ali, né? Cara, mas muito foi complicado. justamente esse processo que a gente passou a gente passou por vários processos. Esse primeiro processo que a Milena falou, de ela estava com dificuldade, a gente estava conversando muito, a gente orava junto muito. No começo a Milena tinha até vergonha de orar comigo. No começo era ora você, ora você. Aí só ficava ouvindo eu orar. Aí depois ela começou a orar e vou te falar, cara, a oração no relacionamento, ela junta as pessoas de uma maneira, porque quando a pessoa está orando contigo, você ouve a oração da pessoa. Então você escuta o que ela clama para Deus, cara. Isso é muito lindo. Deus, cuida da minha família. Senhor, me ajuda a ser uma namorada melhor. Me ajuda a cuidar do Guilherme, me ajuda nos nossos propósitos, me ajuda a fazer esse tipo de coisa. Isso são coisas que cada vez mais vai quebrantando o seu coração, cara. É muito forte. E você perguntou por como é que foi esse processo pra gente? Foi muito ruim, mas a gente tinha tanta certeza do que a gente queria e era um meio que eu falei assim, meu bem, a gente quer casar. Sim, queremos casar. Então, eu não tenho emprego. Você não tem emprego, a gente não tem casa, a gente não tem dinheiro. A gente não tem A gente nada. precisa de alguma coisa. Aí, então vamos fazer qual é o nosso projeto? O que a gente quer? Como que a gente vai fazer para poder casar? Eu falei, então, até o Vitor Augusto foi uma das pessoas que me indicou, porque no caso ele trabalha assim, né? Ele agora é sargento da Marinha. E aí ele falou, pô, mano, faz a prova, sei que lá, se qualquer coisa eu te ajudo. E você me ajudou pra caramba, Djan me ajudou pra caraca, de madrugada, tu Aula lembra, de Djan? química. Eu Aula tenho de foto química. até hoje. Meu Deus. Djan, só o Djan maluco, cara. Meia-noite, 1 hora da manhã, o Djan fazendo videoconferência comigo, dando aula, cara. Que era a hora que a gente tinha, né? Era a hora que a gente tinha, Caraca, cara. eu chegava cansado e falava assim, não, mas eu vou ajudar o Guilherme, porque não é por ser meu amigo, não, mas também. E por ver a dedicação dele. Eu falei, ele tá com foco, ele tá com objetivo. Ó, eu tenho foto que ele me enviou. Ó, Meu Deus. ó. 20/5/2020, Que horas? 8h38 da noite. Essa aí foi, eu acho que eu mandei Aqui, ó. dia. 8h38 O Djan, a cara do Djan, vocês não estão vendo, pessoal. Cara de sono. Vocês não estão vendo a cara do Djan nessas aulas. A cara do dia super inchada. Super inchada de sono. Quase caindo na cadeira. Porque eu até falei, a hora que eu chegava em casa, não, eu tava na pandemia, né? Uhum. Porque nessa época da pandemia eu trabalhava gravando muita videoaula. Muita. Muita videoaula. Então às vezes eu ficava o dia inteiro gravando videoaula. Eu falava assim, não vou deixar de ajudar o Guilherme não, porque ele tá com um objetivo, com um propósito aí, minimamente. E, cara, gabaritou química, não foi? Cara, foi, agora Gabaritou química, então, ó. Valeu a pena, valeu a pena. Professor Orgulho dele. chamado. Do Professor professor. bom desse, ó, dedicado. O professor cara, é o padrinho de casamento, Padrinho de né? casamento. Presente foi a E prova. assim, eu fico muito feliz de ouvir as histórias de vocês, porque, cara, foi luta, foi batalha, né? Eu não posso falar por vocês, porque vocês, com certeza, aí tem muita coisa pra falar sobre. Cara, tem Mas muita só coisa. ver de fora assim, foi luta, foi batalha, mas ver assim que vocês alcançaram. Ainda tem muita coisa ainda pra alcançar, né? Muitos objetivos, mas esse objetivo acho que foi alcançado com sucesso, assim, acompanhando, vendo o quanto vocês mantiveram a santidade. Eu falo muito disso porque é um assunto sensível para muita gente. Muita gente às vezes não quer falar sobre esse assunto de manter a santidade no relacionamento, num namoro, não quer ter um namoro, quer ter um namoro avançado demais, quer queimar etapas. Isso aí prejudica a vida da pessoa como um todo. Isso é muito e difícil. hoje ver vocês chegarem onde chegaram, construindo as coisas de vocês, na simplicidade, na humildade, mas assim, sabe, com a bênção de Deus.
Eu lembro de vocês terem falado um negócio, não lembro qual foi a ocasião, porque eu tô ruim da memória. Mas vocês falarem que vocês estavam em paz de ter as bênçãos do Senhor, de ter a bênção do Senhor naquilo que vocês estavam fazendo. Então isso é, sabe, é o ápice daquilo que a gente pode alcançar em Deus, né? É porque, assim, a gente vê testemunho, né, de gente falando que, ai, um dia eu acordei, fiz oração com o Senhor, e aí eu acordei, me ligaram e me deram uma casa, me deram um carro. Enfim, a gente ouve esses Não foi assim, testemunhos. não. E com a gente, era Queria tipo, poder dar esse testemunho, mas era tipo assim, eu queria muito, mas não, foi, sabe, lutando todos os dias, estudando pra caramba, tendo 5 minutos pra falar com o Guilherme e carregando barro, enfim, para poder aterrar um terreno. É muita coisa. Muita gente ajudou a E gente tipo, também, eu, né? eu falei, eu lembro dessa fala, foi no sentido de, tipo assim, eu tava em paz daquilo que a gente tem, sabe? Porque no que a gente podia fazer, o Senhor nos abençoou demais, demais. E amém por isso também. você falou de carregar barro, né? Vocês estão construindo ainda a casa de vocês, né? Tá, Sim. mas já tem bastante coisa ali já pronta. Agora a gente deu uma respirada, né? Deu uma Pra respirada deixar as agora, coisas né? um pouquinho. Como é que foi esse processo aí de comprar terreno? Vocês compraram o terreno, né? Aquela compra de mãe e filho, né? Aham. Aquela coisa assim. E pelo menos isso, graças a Deus, assim. Como é que foi esse processo? Você conta, a gente quer detalhe. Os ouvintes do Pod Jovem querem detalhe. Como é que Pode foi falar, esse amor. processo aí de terreno, construção da casa? Como é que foi Então, a esse? gente tinha um plano, precisamos de um terreno. Aí a gente foi fazendo contas e aí a gente viu, cara, totalmente inviável a gente comprar um terreno e depois construir em cima daquele terreno. E mais ainda, a gente tinha pavor e medo, porque eu já vivi assim por muito tempo na minha vida. Era morar de aluguel. Eu não queria morar de aluguel de jeito nenhum, cara. Aluguel é horrível. Eu vivi muito tempo de aluguel com meus pais. Você acaba de pagar o dono da casa, quando ele segura o dinheiro, você já está devendo ele de novo. É muito complicado. Então a gente não queria fazer isso. Aí surgiu essa oportunidade de ir pro terreno que era da minha mãe. E ali a gente começou a juntar o que tinha. Eu fui juntando, pegava o meu salário, a grande maioria do meu salário que eu recebia. Quando eu vim de Pernambuco também, eu recebi um dinheiro também, chamada movimentação. Quando a gente sai de um estado para outro, o militar recebe uma movimentação. Colocou, e tudo isso, E a ó, gente casa, também, casa, e a casa. gente também, assim que a gente decidiu casar, a gente Já começou a começou a juntar juntar. dinheiro. A Milena mais ainda do que eu. Porque eu tive que gastar Curso. com enxoval para poder ir para lá, Aham. roupa, tudo, um monte de coisa. Eu tive que gastar. Ela continuou colocando, ela sempre Vendia as coisas, batia sacolé. Aham. sacolé gourmet, saudades de incluir sacolé Inclusive, gourmet. pode fazer pra gente. Pode voltar, sacolé gourmet. Faz aí pra gente matar essa saudade. E a partir daquele momento ali, a gente foi juntando. E houve um momento que, quando eu voltei, na semana que eu voltei, a gente falou: pronto, agora não tem como mais esperar nada. Mas na nossa cabeça estava muito longe de qualquer coisa, de conseguir qualquer coisa. Não, então, mas vamos embora. Tem que começar. E aí a gente falou: vamos casar quando? Vamos casar quando? Que data? Que data? Vamos casar quando? Não, a gente vai construir na casa. Minha primeira frase foi essa: a gente vai construir na casa e a gente vai vendo quando que vai ser, que vai dar. Aí a Milena falou assim: acho que tu conversou com a Daisy, não foi? Eu conversei com a Daisy, aí ela falou assim, Milena, escolhe uma data e põe aí, o Senhor vai fazer. Vai fazer, coloca a data e vai fazer. Ato profético aí, ó. Coloca a data Ai, e eu, tem meu fé Deus. que quando chegar nessa data você vai estar Mas aí casada. a gente também não foi, né, muito otimista, colocamos 2 meses depois, não. A gente colocou, Não, aí né? também, né? A gente foi e falou assim, vamos casar então no começo de 2023. Você vai voltar pra cá no comecinho de 2022. Isso ele nem tinha pedido ainda em casamento. Ele ia voltar pra cá em 2022 e a gente começar a fazer nossa casa. Tudo. Tudo que pudesse ia sair. Se levantasse E aí a gente não cômodo, é esse tinha, cômodo. a gente não tinha também aonde fazer. E aí quando ele veio pra cá no final do ano de 2021, que surgiu, né? Porque meus pais estavam morando lá e aí depois foram para outra casa, que era a casa do meu avô, né? E aí ficou aquele espaço lá. Só que aí meu pai começou a fazer lá, onde a gente tá morando agora.
O primeiro projeto foi meu pai que começou a fazer, para poder eles morarem lá. Aí meu pai quebrou a casa toda que tinha, derrubou a casa toda e fez o alicerce, né? Aí fez o alicerce. Quando a gente chegou lá, tava a árvore. Tu já foi lá em casa, né? Aham. É que minha casa é lá embaixo. Mas a árvore tava batendo lá no muro. Meu Tá Deus. muito Mato alto. pra caraca, muito mato. Aí, a partir desse negócio, eu tenho até foto. Depois mostra as fotos pra vocês verem de como tava lá. E aí, paguei o rapaz pra poder fazer a limpeza. O rapaz fez a limpeza lá, tudo lá. E a gente começou. Aí começou. Primeiro foi esse barro, que a gente tem até um grupo no WhatsApp aí, dos nossos amigos. Que foi mudando Que de nome. Que foi mudando de nome, agora é ar-condicionado, né? Porque a gente queria colocar Comprar um ar-condicionado. Mas eu não entendi. Tipo, Tá pra fazer precisando, a gente campanha, vai- a campanha do ar-condicionado. Aí tinha o grupo do barro que a gente juntava, que era a primeira vez, a gente estava colocando outro dia, primeira vez que a gente se reuniu pra jogar barro pra dentro do nosso Cara, terreno. a gente colocou 5 caminhões de barro naquele terreno. Meu Deus. 5. E vou te falar, o Num caminhão dia só. chegava, jogava na rua e a gente jogava. Pra tudo lá dentro do terreno. E depois a gente tinha que ajeitar no Ajeitar no terreno. lugar certinho do terreno. Meu entendeu? Deus. Ali a gente, caraca, muita coisa. meu Deus Chegava do céu. quebrado em casa. Não, e quando eu voltei, eu já voltei para servir em navio. Servir em navio é muito complicado, servir em navio, a escala apertada. Então era aquele momento, vamos supor, era o sábado que eu estava em casa, eu chegava, estava de serviço na sexta-feira, sábado de manhã eu saía de lá, eu de calça mesmo, eu já chegava, o pessoal já estava lá, a gente... E é aquilo, né? O pessoal ajudando, a gente não... Eu mesmo cansado, não tinha como vou solecar aqui, vou sentar aqui. Não, eu tinha que pegar firme com o pessoal que estava lá para ajudar a gente. E, pô, ali a gente... Pô, ali foi uma fase complicada da obra, porque dependia simplesmente só da gente. Aí depois a gente foi fazendo as outras partes da obra, a gente obra. Eu até falei, brincando Que luta, meu Deus. antes do podcast começar aqui, que você falou que ia falar de casamento. Gente, se vocês quiserem casar, amém. Quiserem Amém, muito vamos lá. casar, Se muito. vocês quiserem casar, amém, vamos lá. Mas, ó, cara, muito Se complicado. vocês puderem comprar uma casa já pronta. Não tem vergonha. Se a mãe puxado, falar pra né? vocês, ó, tem a casa ali, vocês vão pra casa da mãe, a casa que a mãe tem, compra dela, sei lá. Compra. Obra é muito complicado mesmo. Jesus Cristo. Foi um processo que a gente passou, a gente é muito grato, de vez em quando a gente para assim. Foi que dia que essa semana, né? Milena do nada virou pra mim. Meu bem, a gente tem casa. muito Aí eu legal. falei, a gente tem casa. Caiu a ficha. De vez em quando a gente Um dá ano até atrás eu não disso. tinha uma casa, simplesmente. Era muito legal. Eu fiquei pensando nisso. Que eu não Caraca, tinha a gente tem casa. Eu tenho uma A gente casa. queria- E aí minha mãe também abençoou a gente. A minha mãe, ela falou com meu padrasto, ele começou a fazer nossa obra assim de graça. E minha mãe também me ajudou muito. Me ajudou muito. Minha mãe com a escoliose dela. Braba. Ela me e ela- apertava todo mundo. Ia lá pro fiscal de obra e ajudava também. Tinha dia que, tipo assim, como o Guilherme trabalhava muito, às vezes dependia só de mim. E de fazer as coisas, de receber material, de às vezes carregar, tipo, A Milena já recebeu saco até, de clorofilito. até desconto, porque a Milena é cliente vitalícia já ali não vou falar o nome pra não mexer, né? Tá patrocinando? Ela patrocinando, patrocina a gente aqui, o Obras, sei lá, o lugar de obra. Obras tal. Aí- Obras, patrocine a gente. Receber saco de clorofilito de piso, e quem tava lá comigo era minha mãe, meu padrinho também, o Vinícius. Vinícius Nossa, era super 10, me Vinícius. ajudou várias vezes com o caminhãozinho dele para pegar tora de madeira para fazer Escora. escora. Enfim, e eu sempre segurava isso. Aí, tipo assim, tinha vezes que falou, cara, Guilherme, eu tô muito cansada, eu preciso de ajuda pra você. E ele, cara, Como fazer o quê? Aí ela falava, tu tá cansado. Você tava lá, né? Meu bem, tô trabalhando aqui, e aí de vez em quando, já aconteceu muitas vezes, de, tipo assim, ter sábados que o pessoal ia pra lá e eu tava no trabalho, eu tava de serviço. Aí eu só via foto do pessoal indo e a gente fazendo aquele momento de até uma diversão, mas, cara, dia chega, acabaram o dia, a gente fala assim, gente, vai fazer o que hoje? Ah, não vou fazer nada não, vai embora pra casa. Sábado à noite, todo mundo indo pra casa dormir. era o dia da gente se divertir, a gente tava indo pra casa, que a gente tava todo mundo todo mundo quebrado. não vai fazer nada não. vou Eu pra agradeço muito essas pessoas na minha vida. Muito obrigada, gente. É. Eu vou mandar pra vocês esse podcast. Pra vocês verem. Eles são nossos ouvintes Então, também. nossos ouvintes. Cara, ao mesmo tempo que a gente teve que ir atrás de muita coisa,
Eu sou muito grato a Deus por, além de Deus ter nos dado força para conseguir galgar essas coisas, se levantou muita gente para ajudar a gente, muita gente para ajudar a gente, graças a Deus. E principalmente quando foi nas fases finais, né? Que foi do chá de panela. Isso. Poxa, coisas que a gente, cara, que loucura. Simplesmente comprar a cama, a gente, a cama, tem que ter a cama. Aí, não, vai chegar a cama aí. Aí a gente, meu Deus do céu, a cama. E não foi uma caminha, não, uma camona, a Queen, tá ligado? E, tipo, cara, e a gente viu muito amor de Deus nessas pessoas. Inclusive de Jama delas, né? Colocou a televisão lá, Smart TV, pra gente. Já entregou o presente, ó, os padrinhos vão ficar com ciúme. Eita, não, cara, não tem que falar. Cara, mas isso aí eu acho que é muito do agir de Deus, mas de uma certa forma também é uma retribuição, sei lá, da amizade, do carinho, né? Porque vocês foram muito, muito importantes também na vida de muitas pessoas. Seja, sei lá, em oração, seja de alguma forma vocês foram muito importantes. Então isso também, de alguma forma, é um cuidado do Senhor e uma retribuição também. Então, vocês contando assim, vai passando um filme, eu vou aqui imaginando as coisas. Cara, inclusive, a gente conversando sobre isso, a gente lembra coisas que a gente tinha até esquecido, né? A gente vai lembrando das coisas assim, faz pouco tempo, não tem muito tempo que ele fez isso, mas são tantas coisas acontecendo, tantos detalhes e tantas que a gente vai lembrando agora na nossa conversa. Meu Deus. Meu Deus. E aí, né, a gente casou esse ano agora. Em Casaram no comecinho desse ano, janeiro de 2023. então já tem aí a casa construída. Agora é só aquelas coisas, né? Vai fazendo outras vai coisas fazendo da casa, ali, né? já não pega sereno, tá ótimo. Já, já tem um teto. E quando a gente estava terminando de fazer a nossa casa também surgiu um contratempo, né? Que a gente também tá ainda sem muro até hoje. Que a gente não tem muro a gente caiu um muro no nosso terreno, que a gente aterrou a casa, né? E esse muro que estava segurando o barro, ele acabou cedendo. Mas foi só uma parte dele que cedeu. E aí o Guilherme limpando a parte, né, que cedeu, ele tinha achado um vaso de trabalho mesmo, que tava ali. E aí a gente entendeu, né? Porque quando aconteceu, a gente ficou muito triste. Falei, cara, eu não acredito. Porque eu lembro que caiu no dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro caiu o muro e a gente ficou muito desanimado, ficou muito triste, porque, cara, no finalzinho a gente tá quase terminando nossa casa e caiu o muro, mais coisa pra fazer. E Era um muro que já tava lá, tá, gente? Não era o muro da casa, não. Né? não era um muro que separava os terrenos, entendeu? E aí ele limpando, né, e descobriu que tinha Foi no aquele dia da oração, não trabalho. bem, 31? Foi, no dia 31 de Então, dezembro. a gente nesse dia, como é que Deus faz as coisas, bem detalhe. São coisas ricas em detalhe que Deus faz. A gente pediu pro pastor Elielton ir lá e os nossos padrinhos. No dia 30, Deus de tocou no repente, do dia 30, de repente, a gente não ia fazer essa oração. Tanto que eu mandei mensagem para as pessoas correndo. E no dia 30, de repente, eu falei, cara, eu preciso orar a nossa casa antes De entrar, né? de entrar nela e de passar o ano. Eu sinto que eu preciso orar hoje e amanhã, mas no dia 30 eu lembro que estava chovendo muito. Então a gente foi para lá no dia 31. E aí eu falei, pode ser meio-dia, vamos para lá. E aí quando eu cheguei de manhã, tinha caído esse muro. Caiu o muro. No dia da oração que a gente mudou pra poder orar. E aí o E aí a vizinho gente- foi falou, ai, caiu ontem o muro. Tá o horário. Eu falei, caraca. Então tá, né? Amém. Acho que o senhor tava falando comigo na hora que o muro caiu, né? Pra vir realmente. Aí fomos lá, os padrinhos que puderam ir, eles foram, o pastor foi. Aí a gente ainda tava limpando ainda um pouco das coisas lá. O pastor orou, enfim. Aí passou um tempo e ele encontrou o vaso. Foi tipo, acho que umas 2 semanas depois, justamente pelo trabalho, não tava conseguindo ir lá limpar tudo certinho, a gente meio que tampou lá. E aí, depois daquele dia da oração, eu ia lá, limpava um pouquinho, porque realmente caiu e escoou bastante barro.
Aí teve um dia que eu falei, não, eu vou limpar agora, cara, vou tirar isso aqui tudo. Aí eu comecei a tirar, e aí eu encontrei esse vaso, cara. Só que tem um cenário que na família daquela casa lá, era da minha mãe, mas era antes de ser da minha mãe, era da minha avó. E na família da minha avó, a gente tinha pessoas que fazia esses trabalhos e, inclusive, o lugar que a gente achou era abaixo daquele negócio que a gente tinha aterrado. Ou seja, era mais embaixo ainda. Foi algum trabalho que foi feito ali naquele espaço Há muito tempo. que há muito tempo atrás, que era de posse da minha bisa, tá ligado? Que era, Aham. entendeu? E ela fez ali aquele negócio ali que estava se perpetuando por anos e anos e anos e anos que ninguém tinha tirado, porque não tinha Não sabia, aparecido, né? Não não sabia. sabia que tinha. E nesse momento que a Milena sentiu que deveria orar, foi o momento que caiu o muro. Basicamente, é o mesmo horário. Ela mandou mensagem pro pessoal de noite e foi o momento que caiu o muro. Aham. Aí, no outro momento que a gente foi tirar, eu retirei. E quando eu tirei aquele vaso, em cima tava lotado de barro, gente. Em cima do vaso. Mas quando eu puxei o vaso estava vazio, seco por dentro, não tinha nada. Não tinha um barro, não tinha uma sujeira, não tinha nada. Só uma flor dentro do vaso. E a gente poderia até pensar que poderia ser um vaso qualquer, mas foi unânime quando a gente chegou. A minha mãe, minha mãe tá em Santa Catarina. Eu olhei para aquilo assim e eu senti Que tinha algo espiritual, algo espiritual pesado, naquilo. né? E ali eu falei assim, o vaso tá ali e deixa para lá, né, minha mãe? Eu falei, deixa para lá. Aí eu falei com a minha mãe, aqui que eu achei. Nem falei para ela que eu achei que era uma coisa espiritual, não. Na hora ela me ligou, tira esse vaso daí. Esse vaso aí, se isso. Tira esse vaso daí. Minha mãe é tete a tete com Deus. Minha mãe é rápido com ela. E aí a gente tirou, e aquele sentimento de que a gente fez o que Deus tinha mostrado pra gente fazer. Eu tirei o vaso, quebrei ele, joguei ele longe. Porque se o muro não tivesse caído, ele ia ficar ali. Ele ia ficar Aham. ali. Vocês não iam E a saber. gente Não ia não ia saber. tirar dali. Aquele muro ia ficar ali. E engraçado que foi uma parte do muro que caiu. Foi justamente a parte onde estava. A outra parte do muro que tinha ficou. Ficou em pé. É um espaço pequeno. Que Então, assim, só é unânime também de que foi Deus revelando ali, porque aparentemente no primeiro momento foi uma perda material, mas vocês entenderam depois que tinha Sim. o porquê daquilo ter acontecido, né? Meu Deus, E foi uma coisa que assim, nos tranquilizou, né? Porque no momento que às vezes a gente, mesmo a gente conseguindo chegar a tudo que a gente estava alcançando, aí é do ser humano isso, né? Aí dá alguma coisa de errado, a gente fala, caramba, Sim. deu errado, meu Deus do céu, por quê? Senhor, o Senhor sabe que a gente não tem dinheiro, e por que deixou isso acontecer? A gente já começa a colocar essas coisas no coração. E aí quando a gente viu aquilo, Deus, a gente entendeu. A gente entendeu que isso realmente. foi a mão do Senhor nos protegendo, foi um livramento que o Senhor deu para nós. E assim, pode ser que a pessoa que esteja nos ouvindo não tenha, não crê no que a gente creu quando a gente viu aquilo. Mas no nosso coração, realmente, aquilo ali foi um livramento que Deus deu pra gente. Aí, ó. Alguma coisa. E vou te falar, foi a gente, foi nossos parentes, aquilo ali é tudo parente meu ali, o Calma mora ali por perto, a Aninha. E todo mundo que é família, todo mundo já pensou a mesma coisa, todo mundo se conectou na mesma coisa. Porque sabe como é que era o passado, sabe que aquilo ali era uma situação de espiritual, espiritual difícil, né? mesmo. Não dá pra subestimar, né? Não dá pra subestimar. E é aquilo, né? Pra poder você, quando vai pegar uma madeira e entra uma farpa no dedo, quando você vai tirar, dói. Então, era aquela necessidade financeira de ter que investir em refazer o muro, etc. É basicamente a dor depois de um livramento. O Senhor estava ali justamente mostrando, não, opa, tem alguma coisa aqui para vocês fazerem antes de entrarem, antes de morarem. Então, é o mal necessário, foi um mal É necessário. verdade. A gente sempre pergunta de experiência sobrenatural, mas nem precisou, né? Acho que essa é uma experiência de vocês enquanto casal, né? Que vale pra gente também, né? Quando vocês contaram essa história, eu falei assim, caraca, o nosso Deus continua fazendo. Porque se a gente parar pra falar de experiências sobrenaturais que a gente teve enquanto adolescentes, jovens, amigos, a gente também tem um monte, né? A gente, Com em certeza. momentos que a gente se reunia, a gente até falou no episódio anterior que a gente espontaneamente, assim, não era obrigação, não era compromisso, não era evento da igreja, não era porque a liderança mandou. A gente que só, foi fazendo? a gente só se reunia como amigos, a gente
mandava mensagem no WhatsApp, o que que vocês estão fazendo? Ah, tô à toa, tô em casa. Tô chegando a trabalhar, vamos se reunir para orar. A gente fazia isso, a gente se reunia para orar, para cantar, para louvar a Deus. A gente lia uma palavra e compartilhava com os amigos. E Deus foi fazendo coisas assim tão maravilhosas no nosso meio, coisas assim tão especiais. A gente pega e lembra desses momentos assim de. Eu acho que isso forjou muita gente, eu acho que isso construiu muita gente. Nós não somos hipercrentes, nós não somos os melhores, nada disso, né? É, A gente ainda tem muita coisa para conquistar, tanto na casa do Senhor quanto na nossa vida secular, mas eu acho que isso foi uma base muito importante pra gente hoje em dia ter um firmamento, um fundamento, né? E, meu Deus, eu tô aqui viajando, desbloqueando várias eu memórias, também. Nostálgica aqui. nostálgicos hoje. Podcast nostálgico. É, gente, estamos chegando no final do nosso episódio, né? Passou rapidinho, a gente Pô, nem viu a hora passar. Poxa vida. Tem quanto tempo de podcast já? A gente tá em 1h14, quase 15 Caramba, minutos. caraca, passou muito rápido. Passou muito Foi rápido. É, vocês querem deixar alguma mensagem aí pra galera que está nos ouvindo? Galera que tá querendo casar, tem esse sonho, tem esse projeto, não sabe por onde que vai começar, não sabe como é que vai ser. Aquele sentimento de, poxa, não tenho nada, não vai começar, como é que vai Vou começar? deixar então em duas partes. Para Milena, deixar uma mensagem aí pra galera que tem esse desejo, esse objetivo, ou então de repente nem tem, mas acredita que pode acontecer isso na vida dela, de casar, de construir uma família. E pro Guilherme aí falar, impulsionar a galera aí que quer casar, que queira aí, quais são os planejamentos que tem que ter. Começar pela Milena. Fala, Milena. Que de mensagem você deixa para os nossos ouvintes aí que tem esse sonho, esse projeto, e de repente estão sentindo alguma barreira espiritual, física, material? Eu acho que para começar, base de qualquer coisa é orar, né? Comecem orando e façam o que a mão de vocês alcancem. Tipo assim, igual no começo eu guardava, tinha vezes que tinha mês que o que eu tinha para juntar era R$ 50. E eram os R$ 50 que eu juntava, entendeu? Então era o que tinha e chegou na hora, o Senhor, sabe, a gente não vê esse dinheiro, mas a gente gastou um dinheiro muito grande, mas que foi saindo. E a gente falou, cara, a gente não tinha dinheiro para tudo isso, mas fez, sabe? Aham. E orar, né? E fazer o que você puder fazer ali com o que você tem. E estabeleça, eu acho que estabeleça a data. Falaram isso pra mim, eu falo isso pra outras pessoas também. Tipo, na sua possibilidade, quando você acha que vai conseguir, faça planejamento e estabeleça uma data. Não vai empurrando com a barriga, que eu acho que isso deixa as coisas. Parece que você fica sem objetivo. Um ato profético, né? É um ato profético. Guilherme, e o que a pessoa precisa fazer de planejamento aí? A pessoa que está querendo casar, que tem esse sonho, esse objetivo. O que você daria de conselho a você que é um jovem casado, recém-casado, tem toda essa história aí para compartilhar com a galera? O que você falaria para a galera que está nos ouvindo, que tem esse que tem esse sonho aí? O que você dá de conselho para a galera que quer casar, de planejamento assim financeiro, espiritual? Fala aí pra gente. Eu acho que tudo parte realmente do que a Milena acabou de falar agora. A oração, ela tem, foi o que eu falei no começo, ela tem um poder muito grande. E uma coisa que, cara, não lembro nem quem me disse, mas é uma coisa muita verdade, é uma verdade muito grande, que é tipo assim, que partindo do princípio até que a Milena acabou de falar, que a gente deixa pra gente fazer o que a gente consegue fazer. E o que a gente não consegue fazer, a gente deixa Deus fazer. O que eu quero dizer quando eu digo isso? Cara, eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho. Então eu vou. O que eu posso fazer para poder mudar isso? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Ah, mas eu não vou ganhar 15 mil para poder fazer isso. Não. Só faz o que você consegue fazer, cara. Se você está na fase de estudar, estuda. Eu sempre falo com os adolescentes, quando eu vou conversar com eles em relação a isso, que está na faixa de 15, 16 anos, eu falo, a melhor fase que vocês têm para começar a buscar o que vocês querem é essa.
sei que é até meio difícil pra gente parar e, cara, uma hora vai chegar, o tempo vai bater e eu vou estar estagnado. Não, mas deixar realmente Deus fazer o que só Ele pode fazer. E a oração, para mim, são esses pilares. A oração. Se você já tem essa pessoa, se você já conversa com essa pessoa que você sente que no teu coração que é a pessoa que você quer levar para a vida, a pessoa que você ama, que você quer cuidar, ore junto, junto mesmo, cara. E às vezes por muitas vezes a gente falava por ligação, mas muitas vezes estava com dificuldade, com tristeza, alguma coisa. A gente chegava perto um do outro e orava. E a Milena sempre pede, até hoje, tá acontecendo alguma coisa, vamos orar. Vamos orar, a gente ora. Não tem, é uma coisa que, pra gente, é uma coisa que nos conecta muito a oração. E é aquela oração, assim, que até a Milena falou sobre que a gente não quer ser um casal sozinho, a gente quer que Deus seja a terceira pessoa do nosso casamento. Na época era o nosso namoro, porque se depender de mim, eu já ouvi essas frases várias vezes do Marcelo. Eu sou um homem falho, a Milena é uma mulher falha. Se depender da gente para poder manobrar o nosso relacionamento, o nosso casamento, a gente vai fazer várias besteiras. Então, que a gente deixa que quem sabe fazer as coisas fazer, que é Deus. Então, não justamente falando, não é que a gente seja super casamento, super santo, não, mas partindo até daquele episódio que eu falei do medo, assim, quando a gente fala que é totalmente à mercê do que Deus tem pra gente, a gente tem uma vida mais tranquila. E eu sempre falo que o meu casamento é um lugar de paz aqui na Terra pra mim. Estar com a Milena é muito bom, eu gosto muito de estar com minha esposa. Declarações ao vivo, declarações. E é minha amiga, é a primeira pessoa que eu falo quando eu tô com dificuldades e é isso que tem que buscar. E é isso. A gente tem que, quando a gente pensa em ter alguém, esse é uma coisa que a gente tem que buscar, a pessoa que seja com a gente. E eu lembro, até a última coisa para poder falar agora, que eu falei do meu tio Júnior, que é minha tia Márcia. Quando eu era criança, eu falava assim, eu quero casar com uma mulher muito linda e maravilhosa, uma modelo, sei que lá. E acabou que eu consegui, né? Mas Muito bom, muito aí bom. a tia Márcia sempre falava assim, meu filho, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente, isso aí eu quero o homem mais lindo do mundo, eu quero a mulher mais linda do mundo, sei que lá. Quando você cresce, você percebe que o melhor para você é quem cuida mais de você, você vai ver isso, cara. A pessoa te faz bem, a pessoa que te faz sentir melhor. E o que eu vi assim na Milena, assim, quando eu comecei a namorar com ela, era que eu queria ser muito melhor para mim. Tipo assim, eu queria ser uma pessoa melhor para mim, até para ela também. Eu queria ser uma pessoa melhor em tudo. E foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para poder elevar a minha vida, uma pessoa que é parceira, que acredita no meu ministério, acredita em tudo. Então, é isso. Referências externas. Referência no finalzinho. Chegando no final Pra do fechar, episódio, chave de ouro. Suzane. Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Fico emocionado e feliz e contente aí de saber onde vocês chegaram e saber que Deus ainda tem muito mais para fazer na vida de vocês. Quero agradecer a participação de vocês que estão sempre aí disponíveis para a obra, para o seu podcast. Agradecer o Thiago também. Obrigado. Foi uma honra participar. Foi uma honra muito participar com boa. vocês. Nosso episódio aqui passou rapidinho. A gente poderia ficar dias aqui falando, né? Mas Sim, a gente mas vai não precisar começa. encerrar. A gente vai precisar encerrar o nosso episódio. E galera que está nos ouvindo também, queremos agradecer a audiência de vocês. Lembrando aí do desafio que o Thiago lançou no início do episódio. Vai lá na plataforma que você está ouvindo a gente, compartilha, gera um link aí, compartilha com os amigos, manda aí nos grupos, manda para os amigos, manda para os amigos do trabalho, joga no status do WhatsApp, no story do Instagram. Compartilha esse episódio aí que a gente tem alcançado muitas vidas com esses testemunhos. E eu tenho certeza que esse episódio de hoje também alcançou aí, vai alcançar muitas pessoas e vai abençoar muitas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de ser padrinho de vocês. Quero agradecer isso tamo junto. publicamente aqui para os nossos ouvintes. Participando também desse momento é uma honra, um privilégio. E muito grato a Deus pela amizade de vocês, em primeiro lugar, pela vida de vocês.
e que vocês continuem aí sendo exemplo para essa juventude, para os adolescentes, para os mais velhos da igreja também. Vocês também são, de alguma forma, um exemplo para eles. E é isso, gente. Só gratidão, só gratidão. Vocês querem falar mais alguma Em coisa, Thiago? resumo, se querem saber a fórmula mágica para dar certo, busca no Senhor. Agora sim. Isso aí, busca no Senhor, busca no Senhor. Então, galera, estamos finalizando o nosso episódio. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Milena. Tiago, eu agradeço, né? Mas o Tiago é o nosso de fiel praxe, só de co-hoster do nosso podcast Pod Jovem. E finaliza então, Tiago. Eu sempre finalizo, né? Finaliza aí, Tiago. Lembrando, né, para poder seguir nas nossas redes, né, @conectadosbereia, lá no Instagram, sigam também o Spotify, Deezer, YouTube Music, todas as plataformas aí, sigam para poder vocês ficarem ligados nos próximos episódios. E também, como o Dijan falou, compartilhem até os episódios antigos também que você estiver maratonando. Sempre que você achar um episódio muito interessante ou você escutou algo que algum amigo precisa ouvir, mande para ele, compartilhe, siga nossas redes sociais. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.